Nesta noite, eu quero falar um pouquinho o caminho de Jesus. No caminho de Jesus é preciso consagração. Consagração. Abra, por favor, a sua Bíblia. Lucas capítulo 8. Nós vamos ler só 3 versículos, do 1 ao 3. A palavra do Senhor diz assim: Aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 11 discípulos, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Essa última frase eu gostaria que você lesse novamente com muita atenção. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Essa meditação dessa noite, eu digo para você que foi algo que eu ouvi numa pregação e que me chamou muita atenção. E eu falei, eu vou pregar em cima disso, desse texto. O texto fala de mulheres que foram transformadas por Jesus, fala de mulheres que ajudavam a sustentar Jesus. E aqui nós vemos um triângulo feminino. Sempre a gente fala sobre um triângulo masculino, não é? Tem uma musiquinha até que a gente canta para as crianças. Não sei se vocês se lembram, que sempre fala do triângulo masculino. Pedro, Tiago e João num barquinho. É o triângulo masculino. Mas hoje eu quero falar sobre o triângulo feminino, que são justamente essas 3 mulheres: Susana, Joana e Maria Madalena. Susana, pouco se sabe dessa mulher, pouco se sabe dela. Joana, esposa de Cusa, procurador do rei Herodes. Ele era ali o braço direito do rei Herodes. E Herodes, nós sabemos que foi um rei mau, um rei que não deu um bom testemunho no seu reinado. E Joana, sendo esposa desse procurador, com certeza, a Bíblia fala que ela era uma das que sustentava Jesus e os seus discípulos. Com certeza, o dinheiro que ela usava, porque as mulheres naquela época não trabalhavam, com certeza era um dinheiro que vinha do seu esposo, que era o braço direito desse rei que era mau, não é? Era um rei corrupto, mau. E aqui fala que ela, junto com as outras mulheres, todas discípulas de Cristo, ajudava no sustento financeiro de Jesus e dos seus discípulos. Provavelmente, esta mulher, com as outras, acompanharam Jesus Cristo da Galileia até Jerusalém, no final do ministério terreno de Jesus. Sem dúvida, era uma das que estava presente também no sepultamento de Jesus, porque isso nós vemos lá em Lucas capítulo 23. E também que visitaram o túmulo no domingo da ressurreição. Provavelmente Susana, provavelmente não, ela é uma dessas mulheres, junto a Joana, junto com a Susana, mas também junto com a Maria Madalena, que a Bíblia fala que ela também era discípula de Jesus Cristo. Não se sabe ao certo se Madalena era o nome da família
ou então se representava a cidade natal dela, a cidade que ela nasceu, Maria de Magdala. Pode ser que Madalena seja por causa do nome da cidade. A segunda possibilidade é a mais provável, que então seja por causa de que ela era de Magdala. Jesus expeliu 7 demônios dessa mulher. Essa história é contada em Marcos capítulo 16 e também fala aqui em Lucas capítulo que nós lemos o 8. Durante o ministério terreno de Jesus, Maria, junto com as outras mulheres, também seguia e cuidava das necessidades dele. Acompanhou também o julgamento e o sofrimento de Cristo. Olha, que mulher que estava presente, né? Essas mulheres estavam presentes na vida de Jesus e no seu ministério. Estava perto da hora da morte, na cruz. Ela estava lá, perto, quando Jesus ia para morrer. Também foi a primeira a vê-lo depois da ressurreição. O Evangelho de João fala sobre isso. A devoção de Maria Madalena pelo Senhor Jesus fica tão evidente no serviço que ela prestava a Ele, no serviço que ela dedicava a Ele, porque não era um serviço esporádico, era um serviço constante. Ela sempre estava ali servindo ao Senhor e sustentando o seu ministério, a sua vida. Cuidou de Jesus até mesmo depois da sua morte. Enquanto os discípulos fugiam e se escondiam de medo, porque vocês sabem que, como Jesus foi criticado, julgado, os seus discípulos ficaram com medo de que acontecesse a mesma coisa com eles, que eles também fossem criticados, julgados e sofressem assim como Jesus sofreu. Então, o que os discípulos fizeram quando Jesus morreu? Se esconderam, se fecharam as 7 chaves. Mas Maria não. Maria, ela é aquela que, enquanto os discípulos fugiam e se escondiam, ela ficou para trás, para ver onde José de Arimateia iria sepultar o corpo de Jesus. Olha que mulher corajosa. Ela ficou para trás para observar onde que Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, seria colocado, seria sepultado. Ela planeja, então, depois do descanso de sábado, voltar ao túmulo para ungir o corpo do Cristo, com as essências e com os perfumes. Isso também é relatado em Lucas capítulo 23. E no 3º dia, após a ressurreição, Maria e as outras mulheres retornaram ao local onde Jesus havia sido sepultado. E ficaram surpresas. Surpresas porque a pedra havia sido removida para longe. Elas foram até lá, mas a pedra não estava mais lacrando aquele túmulo. Maria e as outras, então, voltaram para a cidade para contar para os discípulos. Eu imagino a expectativa, né, do que aconteceu com Jesus, porque ele não está mais lá, e uma pedra daquele tamanho que precisava de muitos homens para colocar aquela pedra na entrada daquele túmulo, tinha sido removida. Então Maria voltou sozinha ao túmulo e chorou pelo Senhor Jesus. Mais uma vez ela mostra coragem. Por quê? Porque amava o Senhor, porque adorava o Senhor. 2 anjos apareceram e lhe perguntaram qual a razão das suas lágrimas. E de repente, Jesus aparece para ela. E ela então não reconheceu Jesus, achando que fosse um jardineiro. Mas quando Jesus chama aquela mulher pelo nome, então ela o reconhece. Eu imagino que pela doçura da voz de Jesus, por ele saber que ela era a Maria, então ela vai novamente depressa,
ela volta para os discípulos e ela fala: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Maria Madalena era uma mulher extraordinária, amável, era dedicada ao Senhor em sua vida, morte e também na sua ressurreição. Sabe o que ela era? Uma mulher consagrada. Ela era uma mulher consagrada a Jesus e ao seu ministério, a servir Jesus. Algumas pessoas deixaram tudo para servir Jesus. Outras, não deixaram tudo, mas consagraram tudo a Jesus. Algumas deixaram tudo e seguiram. Outras não seguiram, mas consagraram. Assim é o que nós fazemos quando falamos de missões. Quando nós falamos de missões, nós consagramos a Deus a nossa oração, a nossa dedicação no cuidado de missionários, porque eu não posso ir, eu não posso seguir, mas eu posso consagrar os meus bens, os meus recursos, para apoiar, para sustentar aquele que segue a Jesus, aquele que vai. Não é assim? Missões é isso. Algumas pessoas deixaram, então, os seus bens, e essas mulheres, elas consagraram os seus bens para sustentar Jesus e aqueles que andavam com ele, que haviam, sim, esses, deixado tudo para trás, para seguir Jesus. Elas pegavam o dinheiro que era do uso comum. Sabe o que é o dinheiro do uso comum? É aquilo que você ganha lá no seu emprego, lá no seu trabalho, lá na sua empresa. É o que você ganha, é o dinheiro do uso comum. Elas pegavam esse dinheiro e elas consagravam. O que é consagrar? É entregar para o sagrado, é tornar santo. Aquele dinheiro que você recebe, que você entrega, você está consagrando a Jesus, a sua obra, a sua causa, a sua casa. Você está consagrando, está tornando sagrado o seu dinheiro. Assim, nós devemos ser consagrados a serviço de Jesus e também pela sua causa. E um exemplo muito bom disso foi Zaqueu. Vocês se lembram da história de Zaqueu? Zaqueu consagrou o seu dinheiro a Jesus. Ele era cobrador de impostos dos judeus. E quando então ele tem um encontro com Jesus, ele fala o quê? Eu vou devolver, eu vou restituir 4 vezes mais àqueles que eu peguei indevidamente, que eu cobrei a mais, que eu subornei. Então Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus, ele verdadeiramente se converte a Jesus, ele se consagra a Jesus. E mais, ele fala, eu vou repartir entre os pobres. Ele fala, eu vou restituir aqueles que eu lesei e ainda vou repartir com os pobres. E Jesus fala o que para ele? Hoje entrou salvação nesta casa. Sabe por que ele fala isso? Porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, que você se consagra a Ele, você se converte a Ele, Jesus olha para você e fala assim, hoje entrou salvação na tua casa, sabe por quê? Porque o seu bolso foi convertido. É isso que Jesus falou. Hoje entrou salvação na sua casa. Porque quando há desprendimento do bolso, aí verdadeiramente há uma conversão. E é isso que Jesus fala para ele.
Hoje eu estou vendo que você verdadeiramente está convertido, porque você consagrou até o seu dinheiro. Você vai restituir e ainda vai repartir. O dinheiro de Zaqueu tinha sido consagrado. Então é como se Jesus falasse: agora eu estou vendo realmente a sua conversão. Jesus disse que agora realmente Zaqueu estava convertido, porque a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou a Mamon, que quer dizer ao dinheiro. Ou nós confiamos verdadeiramente em Deus, que é Ele que provê o nosso sustento, seja por um emprego, né, ou qualquer outro meio de provisão, mas é Ele, e é por fé. Eu creio que não é a igreja que me sustenta, não é a minha aposentadoria que eu tenho, não é a aposentadoria do meu marido, porque em qualquer momento pode dar um piti aí no governo, não sei se, né, pode acontecer. Eu posso, de repente, não estar mais na igreja, não ter mais essa ajuda que temos aqui. Eu tenho que crer que não são esses recursos que me sustentam, mas o que me sustenta é Deus. É Deus, porque eu não sirvo a dois senhores, eu sirvo a Deus. O dinheiro não me controla, sou eu que controlo o meu dinheiro. Sou eu que controlo onde eu gasto, onde eu devo gastar ou onde eu não devo. Porque primeira coisa que fazemos na nossa casa é tirar as primícias, porque primícia é para o Senhor. É a primícia do meu tempo, é a primícia da minha vida, é a primícia do meu bolso. Zaqueu restituiu o que não era dele. Aí eu pergunto para você, não me responde não, só pensa. Você deve para alguém? Se você deve, eu vou dizer para você: pague. Pague, se conserte com a pessoa, se conserte com o banco. Sabe por quê? Quando nós devemos para alguém, isso de alguma maneira, em algum momento, vai nos consumir, vai nos derrotar, vai nos colocar para baixo. Porque quando você acerta as suas contas, você está honrando a Deus, porque você carrega o nome do Senhor. Então, conserte a sua vida, não deva para ninguém. Não tome emprestado, a Bíblia diz, não tome emprestado. Seja de banco, seja de empréstimo consignado, seja de algum irmão pior ainda. Se você pegou emprestado, pague. Restitua, consagre o seu dinheiro a Jesus. O menino que saiu de casa com 2 peixinhos e 5 pães, quando ele viu Jesus, ele consagrou o que ele tinha a Jesus. Ele doou tudo e ele ficou, ele entregou, simplesmente entregou tudo para Jesus. E sabe de uma coisa? Ele não ficou com medo de passar fome, porque estava nas mãos do mestre. Ele sabia que estava nas melhores mãos, né? No melhor administrador, no melhor empreendedor. Ele sabia que ele podia confiar, e ele entregou tudo que ele tinha. Ele confiava em Jesus. E quando ele voltou para casa, a mãe perguntou de certo, né? Porque a mãe deve ter preparado aquele lanchinho para ele. Vou mandar uns peixinhos e uns pãezinhos, porque você vai seguir Jesus, vai ficar o dia inteiro lá com ele. Então leva esse lanchinho. Acho que pôs naquela sacolinha de pano, né? E falou: leva esse lanchinho embrulhadinho lá. Quando ele voltou para casa, acho que nem a sacolinha mais ele tinha. Ele tinha, sabe por quê? Porque ele não voltou para casa só com 5 sanduichinhos, 5 pãezinhos. Ele voltou com muito mais, porque ele entregou aquele lanchinho, que nós podemos dizer, aquele lanchinho, nas mãos daquele que multiplica. E sabe o que aconteceu? Sobraram 12 cestos.
É isso que vai acontecer na sua vida. Você entrega esse lanchinho que você tem e Jesus multiplica na tua vida. Você não precisa ficar correndo feito um louco, porque Jesus é aquele que cuida de você, é aquele que dá o teu sustento, é aquele que provê a tua necessidade. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa noite? É Jesus que te sustenta. Não é o seu emprego, não é o seu dinheiro. É Jesus que multiplica quando você consagra a Ele. Eu pergunto nesta noite para você, seja sincero com você mesmo, tá? Não me responda. Quando eu faço essa pergunta, é uma pergunta retórica. Você responde para você mesmo, né? Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Quando você olha para dentro da sua casa, você fala: eu tenho um teto, eu tenho comida sobre a minha mesa, eu tenho a roupa que eu visto, eu tenho a diversão para os meus filhos, eu tenho o sustento, que vem de quem? Que vem do Senhor, vem do Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje pensando sobre isso, pensando que é o Senhor que te sustenta. Se você não gravar nada do que eu estou falando aqui hoje, mas você saia com essa convicção de que é o Senhor que te sustenta. Quando Jesus ouviu de Zaqueu que ele restituiria o que ele roubou e que ainda repartiria com os pobres, ele disse: hoje entrou salvação nesta casa. Então, se você olha para essa conversão integral de Zaqueu, você vê que verdadeiramente tudo o que ele era e tudo o que ele possuía, ele consagrou ao Senhor. No reino de Deus, não tem multiplicação sem divisão. Jesus multiplica a partir do momento que você divide, que você compartilha, que você acode. E o meu sonho nesta igreja é que nós sejamos verdadeiramente uma igreja consagrada, uma igreja que olha para o necessitado, uma igreja que olha para a carência do bairro, uma igreja que não tem medo da divisão, porque sabe que haverá multiplicação. Você quer ver os seus recursos multiplicarem e prosperarem? Obedeça a palavra de Deus. A pastora Mônica falou muito bem hoje sobre Ageu. Minha é o ouro e minha é a prata. E ela ainda citou o versículo de Malaquias: em que me roubais? E Deus ainda fala: me roubais nos dízimos e nas ofertas. Lembre-se que são 2 peixes, são 5 pães, que podem se tornar 12 cestos na tua vida. Mateus capítulo 6, verso 33 fala assim: Jesus estava falando de dinheiro, quando ele falou assim, naquele contexto, que era para nós não servirmos a 2 senhores, mas que era para nós também não nos preocuparmos com o que comer, beber ou vestir, porque se Ele sustenta os pássaros, não vai sustentar nós que somos seus filhos? Será que Ele não vai prover o dinheiro para os boletos? Se Ele sustenta os pássaros, você que é filho, você acha que Deus não vai multiplicar na tua vida, uma vez que você tenha o seu dinheiro consagrado ao Senhor? O Senhor não desampara. O Senhor é aquele que cuida de você. Ele cuida dos detalhes.
Muitas vezes você não percebe, mas Jesus está cuidando dos detalhes. Jesus cuida da sua família. O Senhor cuida da sua esposa, do seu marido, dos filhos. O Senhor cuida. É o Senhor que cuida. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Alguém que morreu na cruz por você, que se entregou na cruz, a cruz que era tua, que era minha, por causa dos nossos pecados. Alguém que morreu no nosso lugar, será que não teria poder ou capacidade para cuidar de você, para cuidar de mim? Nós cantamos aqui, que amor é esse? Que amor é esse? Que nos constrange. E o que fazemos? Consagramos uma parte somente? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, abrir o nosso entendimento, quebrantar o nosso coração, nos dar verdadeiramente essa confiança. E a confiança que eu falo aqui é fé, para crermos na palavra dEle, em quem Ele é na nossa vida, e que possamos descansar nele. Descansar nele. Que assim seja, para a glória de Deus Pai. Amém?